Olá, boa noite. Você está no programa Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima. No programa de hoje, a gente conversa com o superintendente especial da Receita Estadual, Francisco Suruagi. Ele vai detalhar o pacote de auxílio econômico milionário lançado pelo governo de Alagoas ao setor produtivo, que por causa da pandemia teve que readaptar o funcionamento. Boa noite, Francisco. Seja muito bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com vocês. Um aporte aí de aproximadamente 100 milhões de reais. Como é que está a tramitação do projeto atualmente, Francisco? Bom, esse pacote, podemos dizer assim, ele foi dividido em duas partes. O pacote que tem finalidade tributária e aquele pacote que tem finalidade não tributária, que é a questão da concessão do crédito. A depender do benefício que foi dado, seja ele o tributário ou o não tributário, cada um tem o seu fluxo procedimental. Algumas matérias dependem de lei, aprovação do Poder Legislativo. Outras dependem de autorização do CONFAZ, que é o órgão do Ministério da Fazenda que regulamenta todos os benefícios no âmbito do país. Tem outros que são por decreto, tem outros que são por mera instrução normativa ou portaria de secretários. Cada um está sendo implementado e ao longo do mês de abril nós acreditamos que todo o pacote esteja 100% efetivo. Vamos falar então, inicialmente, dos que têm fluxo tributário. Quais são e como anda atualmente essa questão? Vamos lá. Os fluxos tributários, eles são direcionados para o ICMS e para o IPVA. IPVA, inicialmente, é um projeto de lei que já foi aberto, que está no Poder Legislativo, análise do Poder Legislativo, aonde vai isentar o IPVA daqueles veículos dos proprietários de bares, restaurantes e lanchonetes. Os veículos registrados nos bares, restaurantes e lanchonetes. No ano de 2021, eles estarão isentos. Tem que ter o CNPJ do bar, restaurante ou lanchonete. Bar, restaurante. Não pode estar no nome, por exemplo, do proprietário. É o veículo que sirva com o CNPJ do bar, restaurante, lanchonete. Perfeito. E que sirva para a finalidade do bar, restaurante e da lanchonete. Perfeito. Para esse projeto de lei de IPVA. Em relação ao ICMS, aí tem uma outra série de ações, como, por exemplo, a isenção do ICMS do Simples Nacional. Projeto de lei também, que está encaminhada para a Assembleia. Isso aí ela vai isentar o ICMS da parte do Simples Nacional, das pequenas, médias e as de empresas de pequeno porte, dos bares, dos restaurantes e das lanchonetes. Temos também a dispensa da substituição tributária. Isso é um pleito muito antigo, Lauro, que a Abrazel. Esse é definitivo, né? E esse é definitivo. É um pleito antigo da Associação dos Bares e Restaurantes de Alagoas, Abrazel, e aí agora nós conseguimos implementar. E aí esse tem caráter definitivo, como bem dito, e vai dispensar a substituição tributária quando for vendido para os bares, restaurantes e lanchonetes. É uma forma, inclusive, também de dar mais competitividade ao setor. É a substituição tributária de alimentos. Substituição tributária de alimentos, quando você faz uma venda de algum alimento para um bar, restaurante, lanchonete, teria substituição tributária. A partir desse pacote, em definitivo, ela não vai mais ter. Ela vai ser dispensada a substituição tributária. De quem vai ser dispensada essa substituição? Essa também foi uma decisão do próprio governo do Estado de Alagoas, aonde ele fomentou o mercado interno. Estará dispensado, sim, mas dos atacadistas locais. Ou seja, você faz toda uma geração de valor, toda uma geração econômica dentro do próprio Estado. Porque se nós dispensarmos a ST vinda de qualquer lugar, de qualquer estado, você estará beneficiando o fornecedor de fora, Perfeito. de outro estado. Perfeito. Vai ser dispensado da ST? Vai, mas desde que seja comprada de um atacadista, de um comerciante alagoano. É uma forma de fomentar ainda mais essa cadeia interna da venda de alimentos, agora para bares, restaurantes e lanchonetes. Uma outra medida também, que aí também está no Poder Legislativo, foi encaminhada ao Poder Legislativo, foi a redução do ICMS e energia elétrica para bares, restaurantes e lanchonetes. Isso é de um determinado período, essa não tem caráter definitivo. Temos também... Vai agora até junho, salvo engano. Junho, né? Foi uma tentativa junto com o CONFAZ, mas como o CONFAZ não aprovou essa medida de até junho,
O governo do estado de Alagoas resolveu, cumprindo o seu compromisso com o setor de bar, restaurante e lanchonete, não vai ser até junho, vai ser até outubro, sendo que vai ser reduzir a alíquota para 12%. Atualmente é 27% e aí vai reduzir para 12%. E reduzindo 12%, você não tem a isenção, mas você vai ter uma cobrança menor até o mês de outubro. Uma economia muito grande, por sinal. Não, assim, justamente para você, na tentativa do governo do estado de socorrer o setor, que está nesse momento, em função da pandemia, ele está com as atividades bem restritas, bem limitadas. Quando se fala em lanchonetes, a gente também inclui aí aqueles chamados food trucks, não é, Francisco? Ou não? Inclui. A gente tem o chamado Código Nacional de Atividade Econômica. Perfeito. Tem várias variantes. Você inclui bares, restaurantes, lanchonetes, você inclui também as buffets, você inclui também lanches de refeições coletivas, servidas de forma externa, perfeito. Você inclui os food trucks, você inclui uma cadeia de atividades econômicas. Quando você abre uma empresa, tem lá uma das primeiras, atividade econômica principal. Isso. E atividade econômica secundária. Na principal, você pode colocar bar, restaurante, lanchonete, mas nas secundárias, você pode colocar atividades como buffet, refeição coletiva externa, ou seja, uma série de outras atividades. Isso é que vai definir. Também foi feito, também a questão da parte tributária, foi dispensado, nesse exato momento também, a entrega de obrigações acessórias por um período, como também foi suspenso o pagamento dos parcelamentos até o mês de junho. Aquela empresa que teria um parcelamento com o Estado até o mês de junho, ela está suspenso. Normaliza após o mês de junho. E aí você volta a pagar, no caso do parcelamento, esse período de 4 meses que ele ficou suspenso, vai ser jogado para as últimas parcelas. Está suspenso também o ICMS antecipado pago nas fronteiras. Ou seja, até o mês de junho, a empresa ela terá um fluxo de caixa mais saudável, um fluxo de caixa um pouco maior para atender essas restrições desse momento. E aí, no caso do ICMS antecipado, a partir de julho, a situação regulariza. Ela volta a pagar essa questão. Como eu disse, isso são pacotes tributários, isso. Lauro. Secretaria da Fazenda e o Governo do Estado de Alagoas, também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, diariamente, semanalmente, conversa com o setor produtivo. Semana passada nós tivemos uma grande rodada de conversas com a parte hoteleira, com a parte do segmento de turismo. Essa semana, agora nós tivemos também um encontro com o FEComércio, com os atacadistas, com todos os setores produtivos de Alagoas. É um pacote que, a princípio, ele está fechado, mas a depender do fluxo e da dinâmica dos acontecimentos, ele pode ser aprimorado, ele pode ser ajustado e também algumas coisas que foram esquecidas naquele momento, eles voltam a ser debatidos. O mais importante é manter o canal permanente aberto e de negociação. Ele não pode estar exaurido, muito menos ele pode estar fechado. Quer dizer, a questão é bem flexível, né? Muito flexível. Às vezes, como a gente sempre diz, quando a gente faz um pacote como esse, a gente faz, às vezes, nas melhores das intenções, para acertar. Mas, muitas vezes, querendo acertar, acaba esquecendo algo, ou acaba, às vezes, até fazendo uma coisa que passou da mão, errou na mão. Isso. E aí é a época de conversar, é manter esse canal permanente de diálogo com a sociedade civil, com a sociedade produtiva e todas as entidades ligadas ao turismo, ao comércio, às indústrias, para que a gente possa sempre chegar num consenso. Perfeito. A gente vai dar uma paradinha agora e no próximo bloco a gente já volta falando sobre o pacote no tocante ao fluxo não tributável. Perfeito. Daqui a pouquinho, em 2 minutos, a gente volta com o nosso Ponto e Contraponto. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Ponto e Contraponto, hoje conversando com o superintendente especial da Receita Estadual, Francisco Suruagi. Francisco, no fim do bloco anterior, eu falei que a gente já voltaria aqui conversando sobre o pacote no que diz respeito ao fluxo não tributável, mas tem uma notícia que é importante a gente dar, que no início da semana, na última segunda-feira, foi aprovado aí um parcelamento do Simples Nacional e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Perfeito, Laura. Informação relevantíssima. Sem dúvidas. Geralmente, todos os parcelamentos especiais que são feitos ao longo dos estados são direcionados, digamos, para aquelas empresas de maior porte, para as grandes empresas. Desta semana, o governo do estado de Alagoas conseguiu aprovar no CONFAZ, órgão do Ministério da Fazenda, um parcelamento especial para as empresas do Simples Nacional. Ou seja, nós estamos falando de 80% dos empresários alagoanos são do Simples Nacional. Eles terão essa possibilidade de parcelar ou reparcelar seus antigos débitos, os parcelamentos vigentes, sobre um parcelamento muito especial. Em linhas gerais, só para se ter uma ideia, um parcelamento especial do ICMS em todo o Brasil é feito sobre uma alíquota média de 25%, que é do ICMS. Nos parcelamentos do Simples Nacional, aprovado essa semana e liderados pelo Estado de Alagoas, a carga tributária vai ser 5%, ou seja, uma grande redução, fazendo jus e direcionados para as pequenas e médias empresas do Simples Nacional. Em Alagoas, a gente vai estar falando aí aproximadamente de quantas empresas? Dá para ter essa ideia? Dá, sim. A gente tem algo em torno de ativos da parte de ICMS do comércio, 120 mil empresas. Nós estamos falando cerca de 90 a 100 mil empresas do Simples Nacional. Microempresas, empresas de pequeno porte e as MEIs. Todos estes vão poder ter aí, vamos chamar assim, desse desconto de aproximadamente 20% no parcelamento. Perfeitamente. Uma É redução muita coisa. significativa. Sem dúvidas. Só para você ter uma ideia, as empresas do Simples Nacional no Brasil todo correspondem a esse patamar de numérico, como também são as micro e pequenas empresas as que mais empregam, entendeu? As que mais verdade. empregam no país. Para elas tem que se dar todo o tratamento beneficiado e simplificado. Bom, então, dada essa ótima notícia, vamos continuar aqui esmiuçando esse pacote econômico aí de ajuda ao nosso setor produtivo, agora falando da parte não tributável, do fluxo não tributável. Como é que a gente já poderia começar falando sobre o quê? Vamos começar. Vamos começar falando sobre o grande esforço feito pela Desenvolve, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na qual ela já lançou, no final da semana passada, início já dessa, quais são os documentos necessários, quais seriam as condições de parcelamento, para que todas aquelas empresas, e listou também quais seriam as empresas que seriam beneficiadas com o pacote não tributário, com a concessão de crédito ofertado pelo governo do Estado de Alagoas, através da Desenvolve e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os beneficiados, Lauros, seriam os bares, restaurantes, lanchonetes, como também todos aqueles empresários ligados ao setor de turismo, os receptivos, toda uma cadeia que trabalha com o setor de turismo, como também toda uma cadeia econômica ligada ao setor de eventos. Então, para bar, restaurante, lanchonete, nós já temos o pacote tributário. Para eles também terão o pacote não tributário, que a gente chama assim, que é essa parte da oferta de crédito. Tudo através da Desenvolve, não é, Francisco? Tudo através da Desenvolve. Que o governo, inclusive, agora desvincula, de certa forma, da estrutura estatal. Era a última empresa que Sim, uma das últimas, Não é uma das últimas, não é, Francisco? Que agora ela passa a operar como um banco de fomento. Perfeito, o nome é esse. E aí direciona não só para bar, restaurante e lanchonete, mas também para aquelas atividades econômicas que hoje estão bem restritas, bem limitadas em função da pandemia. O setor de turismo e também o setor de eventos. Basicamente, também, esse pacote de crédito, ele divide os créditos para os MEIs, Isso. que são aqueles microempreendedores individuais, e os créditos para as empresas do Simples Nacional. Olha aí, de novo, o Simples Nacional. É verdade. Quando a gente fala em Simples Nacional, é como se fala de 80% do nosso empresariado são ou ME, microempresa, ou empresa de pequeno porte, ou microempreendedor individual, a MEI. Para os MEIs, serão ofertados até R$ 4.000 de concessão de crédito. Para cada parcela paga por um MEI, pelo microempreendedor individual, o governo do Estado quitará outra parcela. Ou Quer seja, dizer, eu sendo um MEI, consegui os 4.000 sim, integralmente. Isso vai ser dividido em quantas parcelas?
carência de 6 meses Perfeito. em até 48 meses. Perfeito. Sem juros. Que já vai dar é verdade, sem juros, Sem nenhum, juros. juro zero para o MEI. E aí já vai dar uma parcela bem Bem razoável. Bem razoável, com um prazo de carência de 6 meses e sabendo que a cada parcela que eu pago, o governo paga a seguinte. Ou seja, você ao final do empréstimo, da concessão do crédito, você... Paguei R$2.000 e o governo me ajudou com mais R$2.000. Com mais R$2.000. Perfeito. Para as empresas do Simples Nacional, ajuda de até R$40.000. Com a E mesma... aí vai depender de cada Aí depende de cada né? estrutura, depende de cada tamanho, porque o Simples Nacional você varia. Existe faixas até 3.600.000. Isso. E aí você vai variar conforme a sua capacidade financeira. Da mesma forma também a concessão do crédito. Mesma condição, zero de juros, carência de até 6 meses e pagamento em até 48 parcelas para as empresas do Simples Nacional. Um outro detalhe também importante é que a documentação para você fazer a concessão é bastante simplificada e bastante objetiva. Porque muitas vezes a gente vai em determinadas instituições financeiras, eles oferecem o que você quiser, mas a burocracia... Solicitam o que você não tem. Não pode ter. É verdade. Entendeu? É verdade. E assim, é muito simples, é muito objetivo essa documentação para você ter acesso a esse crédito. Do MEI e do Simples Nacional, os documentos pessoais do sócio, obviamente, CPF, o RG, os comprovantes de residência. Da parte do MEI, da parte da pessoa jurídica MEI, você precisa do cadastro do MEI, da situação do MEI, e uma declaração do MEI de 2019. Só e somente só. Observe que não se pede... 2019. 2019. É porque é o que está fechado agora. Perfeito. Observe que não se pede declaração de certidão negativa, não pede nenhuma outra declaração financeira, nada consta, a questão enfim, não se pede outra documentação. Bastante simplificado. Para as empresas do Simples Nacional, a documentação pessoal do sócio e também da parte da pessoa jurídica, o alvará de localização, contrato social e as suas alterações, e mais alguma outra documentação relacionada à empresa, mas nada relacionado a nenhum documento que vá restringir o seu acesso ao crédito. Nem o MEI, nem o micro, pequeno, empresário, enfim, tem que comprovar, por exemplo, que está com a sua condição financeira aceitável, o chamado nome limpo na praça? A princípio, não. Nada que lhe restrinja o seu acesso ao crédito. Nada que vá, nenhuma certidão negativa de débito. Você vai ter uma sua comprovação bancária para efetivamente haver a questão do depósito. Mas documentos que possam restringir o seu acesso ao crédito, como a maior parte dessas financeiras fazem, não vai ter. Isso, assim, é como se diz, é um pacote de auxílio. Não adianta você lançar um pacote de auxílio, você conceder com uma mão e restringir com a outra. Sem dúvida. Entendeu? A intenção é justamente, na questão desse pacote de auxílios liderados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Desenvolve, é você atingir bares, restaurantes, lanchonetes, setor de turismo, setor de eventos, todos esses que estão bem restritos e limitados com essa pandemia. Que bom. Esse pacote, na minha opinião, é o que de melhor aconteceu e serve de case para o país. Francisco, infelizmente, nosso tempo acabou. Quero te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente hoje no nosso Ponto Contra Ponto. Muito obrigado. O Governo do Estado de Alagoas continua com as portas abertas, canal permanente de diálogo. Bacana. Grande semana aí para vocês todos. Obrigado. Grande semana para você também que está em casa. Eu me despeço agradecendo a parceria comercial com a Fabricato Móveis. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Tchau, tchau. Boa saúde para todos e até lá.